A paz do Senhor Jesus a todos. Quero saudar-nos todos com a paz de Cristo, principalmente aos jovens, que hoje nós estaremos aqui, nesse cenário diferente, tá? Na roça, falar da palavra do Senhor Jesus Cristo nos tempos de hoje que estamos vivendo. Eu te convido, jovem, a abrir a sua Bíblia, aqueles que não têm a revista da Escola Dominical, a lição de número 13, a última lição do ano, a qual nós estaremos falando sobre a vida de Barnabé, quando a graça de Deus faz diferença na vida do homem. E a Bíblia vai falar de um homem chamado Barnabé, a qual foi chamado pelo Espírito Santo de Deus para poder pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. E o texto do dia se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 24, com um texto dizendo: porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e de muita gente se unia ao Senhor. Já vemos aqui no texto que, quando fala de um homem de Deus, cheio de graça, cheio do Espírito Santo de Deus, vai falar também de uma posição que a qual Barnabé exercia na igreja. E a Bíblia faz aqui um comentário sobre o longo do trimestre que estudamos a respeito de pessoas que fizeram diferença na forma positiva da igreja, na forma de crescer, fazer a obra desenvolver durante esse trimestre que nós estudamos estas lições. E a lição número 13 da Escola Bíblica Dominical, falando de um homem que foi separado pelo Espírito Santo de Deus, né, para exercer a função de pastor, de líder, de homem, de cantor, de ministério. E Deus então tomou a Barnabé e separou Barnabé para uma obra. E a Bíblia começa falando sobre Barnabé, um homem de Deus, um levita. E Barnabé era da tribo de Levi. Sabemos que a tribo de Levi, ela foi uma tribo que havia um homem da tribo que era muito violento. Ele era brigão. Fala sempre do filho de Jacó, Simão. Simão foi vingar a virgindade da sua irmã, Dina, e então matou um dos filhos do rei daquela cidade. E então Jacó pegou e disse que por causa daquela ira, ele seria um homem maldito, de fúria, um homem que seria violento pela terra. E logo no momento em que Moisés foi chamado para o ministério, Moisés então unge as tribos e unge a tribo de Levi para poder ser os levitas da casa, o cuidador da casa do Senhor. Então, diante disso daí, houve uma mudança de maldição para bênção. Eu quero dizer nesta noite para você que se você achava ou pensava que era um homem antigo maldito, hoje você é um homem abençoado por Deus, você é uma jovem abençoada por Deus, você é diferente. E essa diferença tem feito efeito no ministério que Deus tem chamado você, seja no ministério de louvor, seja no ministério de criança, seja no ministério de pregar, né, de falar da palavra do Senhor. Deus tem sido uma bênção, você tem sido uma bênção na mão do Senhor. E Deus tem feito isso com Barnabé. Independente da situação que havia sua vida, Barnabé se tornou um homem abençoado. E a Bíblia vai falar dele como um homem generoso.
É um homem que pegou a sua propriedade, vendeu a sua propriedade e deu a oferta da sua propriedade para a igreja, para poder abençoar a obra do Senhor. Porque, segundo o livro de Atos, havia uma fome muito grande na cidade, né, perto de Cesareia, da Judéia, e ali essa fome começou então a empobrecer muitos os judeus. E Barnabé, por ele ser um homem de boa posse e tinha um coração bondoso, então ele vendeu a sua posse e dividiu esse dinheiro com a igreja para que pudesse a obra do Senhor expandir cada vez mais. E Barnabé então tinha feito essa bondade. E essa generosidade, muitas das vezes, ela é cometida de forma diferente. Muitas pessoas pensam que a generosidade está em você compartilhar alguma coisa, dar alguma coisa de coração, ou alguma coisa voluntariamente. Mas, na verdade, a generosidade está escrita em termos de que você tem um coração puro, um coração sem pedir ou algo em troca, como fez Ananias e Safira também. Um exemplo, dois exemplos diferentes de generosidade. Safira e Ananias vendeu a propriedade, mas deu aquilo que era mentiroso. Então aconteceu dela ter essa dificuldade. E aí a Bíblia diz que eles foram fulminados à morte no mesmo instante em que eles mentiram. Deus viu isso como uma afronta a Deus. Um homem que confiava no poder divino e da transformação. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 27, vai falar que quando Saulo chegou diante de Barnabé, Saulo sentiu o poder de Deus na vida de Saulo. Quando ninguém acreditava na transformação de Saulo, Barnabé acreditou na salvação dele, acreditou na profecia que ele tinha falado com ele. No entanto, quando ele foi até a casa de Barnabé, mandado por Deus, Deus falou com Barnabé antes do ocorrido. Então, ele acreditou naquela transformação. É diferente quando você vê uma conversão de uma pessoa e ela não traz dentro de si essa verdadeira conversão. Mas Paulo não. Paulo realmente tinha sido transformado. O homem Saulo para Paulo. E a Bíblia diz que eles se uniram. Esses dois homens de Deus se uniram para fazer a obra do Senhor. E no segundo tópico aqui, Barnabé, um homem usado por Deus. Prova de tudo isso daí, de que Deus era com ele, que Deus viu a graça. Deus viu a graça na vida dele. É diferente quando o homem tem graça, quando o homem é agraciado por Deus, tudo fica mais fácil. Eu quero dizer isso para você nesse dia de hoje, jovem, que é preciso que Deus tenha graça de sua vida, que você seja agraciado por Deus, para que Deus possa vir fazer maravilhas na sua vida. Isso não quer dizer que tudo tem que ser pela graça, mas a graça ela